Jesus vinha chegando das peregrinações dele, estava ao lado de Simão. Estava indo para a casa de Simão. Quando ele chega à porta da casa de Simão, qual não é a sua surpresa que ele encontra dois fiscais de renda, de fazenda. Jesus entra, com certeza ele deve ter cumprimentado os dois fiscais. Ele entrou, estava cansado, e Simão ficou, e veio uma pergunta dos fiscais para Simão, que deixou Simão um tanto embaraçado. Os fiscais perguntaram: Simão, o vosso mestre não paga de dracmas? O vosso mestre é caloteiro? Porque nós estamos aqui com 2 anos de atraso, e a ficha de Jesus registra de que ele não pagou nada, ele está inadimplente. E aí, Simão, o vosso mestre não paga de dracmas? Simão ficou bem embaraçado, porque realmente ele nunca tinha ido a um posto pagador, Caixa Econômica, Banco do Brasil, seja o que for, da época, para pagar imposto. Ele realmente ficou assim, mas ele sabia que Jesus era cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres. Falou, não, ele paga sim, falou sim, mas falou assim, espera um pouquinho aí. Quando ele entra, Jesus surpreende, porque Jesus não é curioso, é diferente de nós. Se o telefone tocar na minha casa, na tua casa, e alguém atender, fala, oi, como vai, tudo bom, como é que estão as coisas? Pô, muito obrigado, legal, um abraço. Se não falar o nome, nós somos os primeiros a dizer, quem foi? Quem é que estava falando? A curiosidade sempre nos aguça, mas com Jesus não foi assim não. Ele não quis saber de Simão o que é que os fiscais queriam. Jesus faz uma pergunta para Simão, que é a mesma que ele faz para você hoje que está me ouvindo agora. Preste atenção na pergunta de Jesus quando Simão entra. E Simão entrou para perguntar, olha, os caras estão aí fora para cobrar alguns impostos teus. Mas antes dele falar, diz o texto que Jesus se antecipou e perguntou, Simão, de quem devem cobrar os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Simão falou, dos alheios. Bem, se são dos alheios, logo estão livres os filhos. Eu, quando li esse texto, eu fiquei preocupado. Falei, por que Jesus falou isso? Por que ele abriu o vozeirão e falou, por que os filhos não têm que pagar? Eu descobri a resposta para essa porção da Bíblia, de Mateus capítulo 17, versículo 24 em diante. Eu lembrei do texto de Saul, que tinha uma batata quente, que eram os filisteus, e ele estava convocando gente para brigar com os filisteus. O povo estava lá, mas ninguém tinha coragem de encarar, porque o filisteu falou assim, olha, escolha um de vocês para brigar comigo. Davi chegou na hora, não tinha ninguém se dispondo a brigar com o gigante. Como Davi viu que ninguém brigou, Davi se apresentou. Falei, eu vou me apresentar. Mas antes, o que eu me amarro, é que antes de Davi se apresentar, ele não entrou na guerra de bobeira, não. Você que está aí, meu irmão, minha irmã, você, meu camarada, minha irmãzinha, você não deve entrar na guerra de bobeira, não. Davi entrou na guerra com o gigante porque Davi era interesseiro. Cristão tem que ser interesseiro. Sabe por quê? Davi perguntou assim, ó, o que é que o rei vai dar de presente para quem venceu o gigante? Verdade. Quando eu falo tem que ter interesse, Davi não entrou na briga de bobeira, não. Ele queria saber, ele entrou também por uma razão simples, ou melhor, por 3 razões. A Bíblia registra de que o rei ia dar de presente para quem vencesse o gigante 3 prêmios. O primeiro, ia dar muita riqueza. Quem venceu o gigante, eu vou acumular de riqueza, ia ficar rico. Segundo, quem venceu o gigante, eu vou dar a minha filha como noiva, como esposa. A situação estava preta. Davi falou, opa, ficar rico, casar com a filha do rei, eu estou querendo. E o terceiro prêmio é a resposta para esse lance aqui de Jesus, quando ele pergunta de quem deve pagar os tributos ou os impostos, os filhos ou os alheios. A terceira era a seguinte, quem venceu o gigante, ele e toda a sua geração ficarão livres dos impostos. Aí é que vem a pergunta de Jesus, Simão, de quem devem cobrar os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, é a resposta para isso aqui. É só você ir lá fora, Simão, e dizer para aqueles cobradores de impostos de que eu não devo nada, porque quando Davi venceu o gigante,
o prêmio foi também isenção de impostos. Eu não devo nada, está tudo pago. Mas Jesus não quis fazer isso. Logo o versículo diz o seguinte: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Aí começa uma operação extraordinária. Vai ao mar, lança o anzol, puxa o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Que barato. Você sabe o que é dracma? Dracma é uma moeda grega que corresponde a um dia de trabalho. Os caras foram cobrar de dracma. De dracma significam 2 dracmas, ou seja, os caras estavam cobrando 2 dias de trabalho, ou seja, 2 dracmas. Então Jesus vira-se para Simão e diz assim: olha, pega o anzol, vá no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar pesqueiro, tem milhares de peixes, é um lago com 12 quilômetros. Lança o anzol. O que me chama a atenção é que Jesus, ele é extremamente prudente. Ele não mandou Simão ir no consultório médico, não mandou Simão preparar alguma coisa que não tivesse afim com ele. Ele sabia que Simão entendia de peixe, ele sabia que Simão entendia de mar, então fez com que Simão fosse ao mar. Vai ao mar, que é a tua praia. Interessante, ele pediu para que Simão levasse o anzol. Anzol é só para um peixe. Simão tinha tudo, ele tinha tarrafa, ele tinha rede, ele tinha pulsar, ele tinha um monte de coisas. Só que na realidade Jesus, ele simplifica as coisas. O que eu gosto de Jesus é que ele simplifica, ele não complica. Simão leva um anzol. Simão está ouvindo. Lança ao mar. Quando você lançar ao mar, vai vir um peixe. O primeiro peixe, o que eu gostei disso, Jesus não perde tempo, não joga a conversa fora. O primeiro peixe que vier, você puxa, você vai abrir a boca do peixe, e lá na goela tem um estáter, toma-o e dá-o por ti e por mim. Simão ficou pensando assim: como é que pode, que doideira é essa? Eu vou sair agora com um anzol, jogar o anzol no mar da Galileia, que tem milhares de peixes, e vai vir um peixe, eu vou abrir a boca desse peixe, na goela do peixe tem um estáter. Que doideira, mas ele falou, eu vou. Na palavra de Jesus, eu vou. Simão foi, lançou o anzol. Quando ele lança o anzol acabou de bater dentro d'água, veio um peixe e plum, mordeu. Ele foi, puxou, falou: não é possível. Quando ele puxou, ele abriu a boca do peixe, na goela do peixe, tinha um estáter. Simão vai, opa, tirou aquele estáter. Você sabe o que é estáter? Os caras foram cobrar de dracma, ou seja, 2 dracmas. De dracmas são 2 dias de trabalho, com 2 dracmas. Jesus não faz somente o que a gente pede. Toma cuidado com aquilo que você for pedir a Jesus, porque ele nunca dá somente aquilo que você pede. Os caras foram cobrar de dracma. Ele mandou pegar um estáter. Sabe o que é estáter? Se de dracma valiam 2 dias de trabalho, o estáter valiam 4 dias. Que barato, né? 4 dias de trabalho. Ele tirou aquele estáter da goela do peixe, jogou o peixe dentro da água. Fica imaginando, aquele peixe, alguém deve ter jogado aquela moeda, e o peixe viu aquilo brilhando, bonito, e engoliu, só que engoliu, a moeda é de prata, a estátua é de prata, ela grudou na goela e não digeria, porque a moeda de prata não digere. E o peixe não conseguia engolir nada, com uma dor horrorosa. Talvez tenha gente me ouvindo assim: alguém jogou uma moeda de prata pela televisão e você engoliu aquilo, através de uma novela, através de um relacionamento. Alguém jogou uma moeda de prata e você achou que era bonita e valiosa, aquilo vale 4 vezes mais. Aí você foi e engoliu aquilo, de repente engoliu um cigarro, uma bebida, uma droga, engoliu o quê? Achando que isso aí ia te levar o quê? Quanta gente nessa, porque viu brilhando, achou que valia, engoliu aquilo, só que está entalado. Tem gente entalada com tristeza, tem gente entalada com dor, com angústia, tem gente entalada com... gente entalada com tanta coisa que não consegue digerir, está querendo sair aquilo. Qual é a moral desse texto para você que está me ouvindo? É simples.
Jesus conhece os peixes que estão no mar da Galileia. Jesus faz Simão jogar um anzol, porque milhares de peixes estão no mar da Galileia, porque o mar da Galileia é um mar pesqueiro, tem milhares de peixes. Só que Jesus sabia que no meio daqueles milhares de peixes tinha um peixe entalado. E ele vai na direção desse peixe entalado. Tem um peixe entalado no meio de milhares. Eu vou desentalar esse peixe. Esse texto quer dizer o seguinte: se Jesus conhece os peixes que estão no mar da Galileia e sabe que apesar de ter milhões e milhões de peixes, tem um peixe entalado, e ele vai lá e manda buscar esse peixe para desentalar, imagine entre eu e você. Ele nos criou, ele sabe quem é que está entalado com uma tristeza, quem é que está entalado com um vício, quem é que está entalado com uma angústia, quem é que está entalada com dor, gente mal amada, gente que vive curtindo. Aquela canção da Gabriela, eu nasci assim, estou crescendo assim, vou morrer assim. Você pode ter nascido assim, pode estar crescendo assim, você morre assim se você quiser, porque Jesus vem, ele interrompe, ele desentala toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda dúvida. Ele manda desentalar. E até hoje é assim. Até hoje. Ele sabe que no meio desses milhões e bilhões de pessoas que estão no mundo, ele está vendo você que de repente está entalado. Com o quê? Não importa. Ele vai desentalar. Aquilo que você achava que era precioso, falou, puxa vida, agora estou entalado com isso aqui, como é que eu vou sair dessa? Jesus está jogando um anzol agora para você. Você que está nos ouvindo, comece agora a dizer, Jesus, estou entalado. Eu canto uma canção e diz assim, conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para ele onde é que você está entalado. Eu estou entalado com isso aqui, com isso, com isso, com isso. Conta para ele. Se você abrir a boca, ele vai desentalar. Ele vai tirar aquele entalamento que está levando você para o fundo, que não está deixando você ter prazer, que não está deixando você ter vida. Foi isso que ele fez. Ele desentalou. E ele sempre faz mais do que a gente pede. Está lembrado do cego de Jericó? O cego de Jericó, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça com você? O cego falou assim, eu quero ver. Como Jesus não só dá aquilo que a gente pede, ele dá mais, ele falou assim, então, vai vendo e vai salvo. Esse Jesus que eu me amarro, estou falando para você. Estou contando essa história que ele fez isso, eu estava entalado com um monte de coisas. Falei, Jesus, estou entalado. Ele foi e desentalou. Faça isso. Confesse para Jesus agora, você está entalado. Porque aquele peixe, quando jogaram aquela moeda, ele foi lá e, da mesma forma, quando Simão jogou o anzol, o peixe também podia não querer ir lá. Ah, não vou não. O anzol está sendo jogado agora. Morda esse anzol da libertação. Porque se conheceres a verdade, você vai ficar legal. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, você será livre. O anzol da graça de Jesus está sendo lançado nesse mar da sua vida. Está entalado com o quê? Não importa. Só Ele desentala. E você vai viver feliz forever and ever.